Hoje, sendo esse dia especial no nosso país, sobre que se comemora o Dia dos Pais, hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o pai sendo um servo de Deus. E quero usar como exemplo o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, José, enquanto ele esteve aqui em fase terrena. Eu quero usar o exemplo de José como sendo um pai que se tornou e foi um servo de Deus. Esses dois versículos você pode ler junto comigo? Ao acordar, vamos juntos? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Ontem eu vi um dado estatístico que eu fiquei muito estarrecido. O dado estatístico é que existem 160 mil crianças matriculadas hoje nas escolas públicas do nosso país que não consta o nome do pai. Não são registradas pelos pais. E muitos vêm tentando querer criar justificativas diante de tantas realidades que acontecem ao nosso redor. Nós temos visto um Brasil que sofre, uma sociedade que sofre, com o aumento da violência que cresce cada vez mais, aonde muitos jovens não têm respeito a nenhuma autoridade. Me mandaram um vídeo recentemente de 2 jovens se espancando dentro da escola, um jovem afrontando uma professora, coisas cada vez mais estarrecedoras. Esse grau de abandono da infância, do abandono de muitos pais que não se tornam presentes e referenciais dentro de suas casas, dentro de suas famílias, ou às vezes o pai está na casa, mas não é presente como pessoa que tem algo para mostrar aos seus filhos. A falta de referencial que existe hoje no mundo, queridos irmãos, uma falta de referencial de valores, de princípios, falta de referencial por autoridade. Nós vemos essas coisas porque nós estamos vendo uma sociedade que cada vez mais perde os valores eternos, cada vez mais não se acredita mais nos valores eternos, nos valores da santa palavra do nosso Deus. E é importante que nós olhemos para este quadro que está adiante de nós e avaliemos nossa postura diante deste quadro. Porque hoje nós temos muitas e muitas justificativas que se apregoam para se dizer então que nós podemos abandonar o lar. E eu leio a história de José, porque se alguém podia pular fora do barco, era José. José, ele estava apenas noivo de Maria. Havia apenas uma proposta daquela época. E o que acontece? José fica sabendo que Maria estava grávida. A gente não sabe de que forma ele ficou sabendo. Se foi o vizinho, se foi o colega, o amigo, aquelas brincadeiras que geralmente acontecem e que falam: olha lá, ela está mais gordinha, o que aconteceu, José? Né? Comeu o lanche antes do recreio, José? E José ficou naquela situação preocupado. Será? O que aconteceu? José então chegou ao ponto de tomar uma decisão. E a decisão de José era: vou pular fora desse barco com Maria. Antes de se consumar esse casamento, eu não quero entrar nesse barco. Não vou entrar nesse barco. Deus então manda um anjo. Um anjo aparece num sonho de José, e o anjo diz para José o seguinte: não temas, porque o que está acontecendo é uma concepção divina. E então José toma sua decisão.
E a decisão de José acho que é algo muito importante para nós homens nesses dias, e que as mulheres precisam entender nesse tempo. Desse exemplo de José em ser um pai para Jesus naquele momento. Ele assumiu a responsabilidade. Quando nós lemos ali, o texto que nós lemos, baseamos a nossa reflexão nessa manhã, ele diz justamente isso: José assumiu a responsabilidade. E hoje tem algo que tem faltado: homens assumirem responsabilidades. Então nós precisamos olhar para a história de José e entender esse exemplo de José. Porque quando nós olhamos para essa história de José, nós compreendemos um processo maravilhoso do nosso Deus ao longo da história. Que Deus constituiu o homem para ser um servo dele, um servo para direcionar os filhos a viverem na vontade de Deus. Nós, como homens, quando nos tornamos pais, nós somos o primeiro referencial do caráter de Deus para a vida e para a memória emocional e para a memória espiritual dos nossos filhos. A primeira vez que eu me confrontei com essa realidade de que alguém tinha um problema muito sério com Deus, era um jovem que eu estava aconselhando lá em São Paulo, e esse jovem, ele falava que ele não acreditava em Deus, porque ele não acreditava em Deus, e eu comecei a investigar aquilo, perguntar para ele, até que um dia ele contou, ele falou para mim o seguinte, que o pai dele viajava, passava semanas fora, o pai dele falava que ia estar na escola com ele, falava que ia estar no futebol com ele, falava que ia fazer tantas coisas, mas nunca estava. E por isso ele não acreditava em Deus, porque Deus nunca estava presente com ele. É algo que nós precisamos realmente entender. O nosso papel como homens, como pais, é sermos esse referencial desse amor e desse caráter de Deus para os nossos filhos. Nós não podemos aceitar que uma sociedade que caminha cada vez mais a passos largos de um distanciamento de Deus, passa por nossa família, passa pela constituição dentro do nosso lar, passa, queridos irmãos, de uma escolha. José está diante da escolha: vou largar Maria ou vou encarar esse negócio? José toma uma decisão sábia de seguir a vontade de Deus. Então, queridos, o nosso papel acima de tudo é sermos servos de Deus. E como pais que são servos de Deus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Não era fácil assumir Maria. Os riscos eram altíssimos da desmoralização social. Os riscos eram altíssimos de ver Maria ser apedrejada publicamente, porque essa era a pena de Maria. Mas José, ouvindo a voz de Deus, obedece à voz de Deus. E eu sei, queridos irmãos, que não é fácil obedecer a Deus. Porque quando nós falamos que vamos obedecer a Deus, é uma decisão que ultrapassa a nossa vontade. Porque o nosso querer muitas vezes é a comodidade. O nosso querer muitas vezes é o nosso prazer. O nosso desejo muitas vezes é totalmente contrário àquilo que Deus está construindo ao longo da história. Por isso que nós precisamos entender que se nós queremos sermos servos, pais que são servos, pode passar, pais que são servos de Deus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus acima de qualquer vontade nossa própria. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante, isso é necessário. Quando você vem com seu filho à igreja, você é exemplo para o seu filho, referencial para o seu filho. Quando você não vem na igreja com seu filho e fica em casa, você também é exemplo. E você acha que o dia que seu filho estiver cansado, ele vai querer ficar onde? Vai querer vir à igreja ou vai querer ficar sentado
assistindo futebol. Você é referencial para o seu filho. Você é referencial para a sociedade. A história de José hoje nós podemos contar como a história desse homem que desejou ser servo de Deus, desejou obedecer a Deus, não importando o que viria a acontecer ao seu redor. Você tem tido essa disposição em seu coração de ser servo de Deus e obedecer a Deus? Você tem tido essa disposição? Você tem tido essa vontade de que a vontade de Deus seja maior do que você? Mas na Bíblia nós também temos um outro referencial de pai que é muito importante nós lembrarmos aqui nessa manhã, que é o pai Abraão. O pai Abraão, ele cumpriu a responsabilidade dele com zelo. E olha que exigência, que obediência mais difícil essa ainda. Porque ele, sendo já de idade avançada, a sua esposa de idade avançada, ele que nunca tinha visto um milagre, Deus lhe dá um milagre, Deus lhe dá a bênção de ser pai, a bênção de ter um filho, a bênção de ter a tão sonhada bênção de Deus, ele recebe. E o que Deus diz a Abraão? Abraão, eu quero seu filho. Qual a angústia do coração desse pai? Queridos, obedecer a Deus não é tarefa fácil não, querido. É só os corajosos que obedecem. É só os que têm, de fato, bravura na vida, é que obedecem a Deus. Não é para qualquer um, não. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que o caminho que divide a humanidade toda é um caminho de uma porta estreita ou de uma porta larga. E o da porta estreita alcançará a bênção bendita das mansões celestiais, da vida eterna com Deus, mas não somente de uma eternidade que acontecerá após a morte, que acontece agora, na nossa experiência com Deus, no nosso dia a dia, a cada instante. E nós precisamos entender isso aqui nessa manhã. Que nós precisamos entender que nós precisamos não somente querer obedecer, mas obedecer com zelo. Sermos zelosos com a boa dádiva que recebemos do nosso Deus. E ser zeloso é ser aqui como Abraão, que desejou fazer acima de todas as suas vontades e de todo o seu querer, fazer a vontade do nosso Deus. Fazer a vontade do nosso Deus. Mas pais que são servos de Deus também, eles são comprometidos com a hombridade. Esse termo eu aprendi recentemente, há uns 2 anos, através de um livro que se chama Hombridade. E o seu autor, ele fala que a maior crise da humanidade, a crise de valores, é refletida pela falta de hombridade dos homens. Porque os homens então cada vez mais mentem, distorcem, e os homens cada vez mais, depois da revolução do feminismo, as mulheres então começaram a ocupar as posições masculinas, e isso veio com reflexo da partir da Segunda Grande Guerra, e esse reflexo da partir da Segunda Grande Guerra que fez com que as mulheres tivessem que trabalhar para sustentar os seus filhos, porque muitos de seus maridos morreram naquela guerra, e então, diante dessa crise social, o movimento feminista então outorgou todos os direitos que as mulheres têm, só que o feminismo levou isso a um extremismo muito grande, porque Cristo fez isso de uma forma muito mais serena e muito mais clara, que ele disse para nós então agora que não há mais homem ou mulher, mas que é o que então? Que os dois se submetam a Deus, que se tornem servos diante de Deus, porque quem é servo diante de Deus é capaz de abrir mão do seu querer, é capaz de abrir mão da sua vontade para seguir a vontade do nosso Deus. Agora, falando hoje para homens, falando sobre esse critério de hombridade, é que muitas vezes os homens, por não saberem lidar com as mulheres hoje que têm opinião, e às vezes a opinião da mulher é difícil de mudá-la. É muito difícil. Você já tentou, irmão, mudar a opinião da sua esposa? Só tem uma coisa que faz de diferença:
Deus nos diz: oremos. Um casamento vive melhor quando o homem ora mais. Uma família fica melhor quando a mulher ora mais. Hombridade significa ser um homem de valor. Diz uma irmã, que veio fazer uma palestra aqui na igreja, que se todos os homens realmente amassem as suas esposas como Cristo amou a igreja, não haveria conflito familiar. Mas é porque nós que viemos e estamos inseridos dentro de uma sociedade extremamente machista, mas nós não somos machistas caramba nenhum. Nós vivemos dentro de uma sociedade extremamente matriarcal. E como diz um pastor sábio, que logo no início da igreja ele veio pregar aqui na igreja, eu estava namorando com a Soraya ainda, a gente estava noivo, e ele do púlpito ele virou e falou assim: Pastor Carlos, eu tenho só um conselho para dar para o irmão hoje aqui, que eu estou vendo aqui pregar aqui no aniversário da igreja, acho que era o terceiro aniversário, quarto aniversário da igreja, a gente estava noiva, ia casar. Ele virou e falou assim: quanto mais cedo você obedecer a sua mulher, melhor vai ser seu casamento. Ele falou: eu aprendi isso há 32 anos atrás. A minha vida é uma bênção, pastor Carlos. Mas a questão, queridos, não é um obedecer o outro. A questão é cada um ser e ter o valor de Deus na sua vida. Quando você anda dentro do valor de Deus, o valor do que Deus nos constituiu como homens. O que é ser um homem de valor? É um homem que cumpra a palavra de Deus, que cumpra o seu referencial dentro da sua casa. Um irmão veio e reclamou da esposa para mim. Aí veio e reclamou, esse mesmo irmão reclamou da sogra. Aí reclamou da irmã. Aí reclamou da mãe. Eu falei: irmão, você tem um problema. Aí ele: qual que é o problema, pastor? O problema é que você tem um problema com as mulheres. Você reclamou das 4 mulheres da sua vida, rapaz. Me explica esse negócio direito. Você reclama da esposa, reclama da sogra, reclama da sua mãe, reclama da irmã. Uai, irmão. Eu falei: eu tenho uma solução para você. Eu sei como você vai resolver esse problema. Ah, então me diz logo. Que eu fui na igreja lá e a outra lá falou que eu tinha que fazer isso, não sei o que. Eu falei: é muito simples. Irmão, ora todos os dias. Leia a Bíblia. Reúna a sua família em torno da palavra de Deus. E faça o culto doméstico como um homem que você deve ser dentro da sua casa. Reúna, isso é papel do homem. Isso não é papel da mulher, não. É o homem que chama os filhos, que desliga a televisão, que abre a Bíblia e fala: agora nós vamos ouvir a voz de Deus para nós. Eu falei: mas é o seguinte, você não vai fazer isso antes de se preparar. O Senhor Jesus, antes de começar o ministério, ele se preparou. O que ele fez? Ele falou: não dou conta de jejuar 40 dias não, pastor. Eu falei: então tá bom, 7 dias então você vai fazer oração, ora. 7 dias você faz a primeira reunião e reúne você e a sua esposa. Depois 7 dias se reúne você, a sua esposa, sua sogra, e vai reunindo os familiares. E vai trazendo, que eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar sobre a sua casa. Passou um tempo, esse irmão me ligou e falou assim: pastor, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Você quer viver os melhores dias da sua vida? Seja um homem de valor dentro da sua casa. Não seja uma figura apenas, não um quadrinho dentro da sua casa, não. Seja uma figura, um homem de valor, um homem de palavra, um homem honrado, um homem que cumpre, um homem que guia a sua família na vereda da justiça do nosso Deus. E por último, queridos irmãos, pais que são servos de Deus vivem a integridade em suas vidas. O que é integridade? A integridade é ser inteiro. Isso é integridade. Essa é a pessoa íntegra, é aquela pessoa que é inteira. Ninguém suporta um falso. Ninguém suporta. Mas um íntegro,
Queridos, Ele tem porta aberta em todas as coisas. Foi feita uma grande pesquisa diante dos grandes headhunters nos Estados Unidos, e eles fizeram a seguinte pergunta para esses headhunters: qual é a principal característica que vocês estão atrás para ocupar as grandes posições da nossa nação? Eles falaram assim: as nossas empresas, a nossa sociedade quer pessoas íntegras. Íntegras. Qual que é a maior crise que o nosso país sofre? É a crise da integridade. É a crise da corrupção, porque são pessoas que não são inteiras, não são íntegras naquilo que fazem. E nós, queridos, se nós queremos fugir dessa centelha que estava, essa escuridão que está vindo abarcar a nossa nação, sejamos íntegros. Íntegros é essa pessoa que está disposta a ser inteiro em todas as suas relações. Sejamos inteiros. Sejamos íntegros na nossa jornada. É muito interessante, queridos. José, a gente não sabe se ele viu a cruz, se ele estava lá na cruz o dia que o seu filho foi crucificado. Mas José, ele tinha nesse momento 17 anos. Maria, 15 anos. Mas José fez uma escolha que seguiu a vida dele. Ele não viu a cruz, nós não temos relato disso. Mas ele sabia o que simbolizaria o filho dele. Simbolizaria os valores eternos de Deus invadindo a face da terra de uma maneira incomum para todos. E ele decidiu ser esse servo de Deus que vive pelos valores de Deus. Meu desejo é que nesse Dia dos Pais desse ano de 2015 seja uma escolha hoje para você de ser esse servo de Deus que vive pelos valores de Deus, do reino de Deus. Eu não estou convidando você para valores de religiões. Estou convidando você para ser um servo que obedece à vontade de Deus, que segue com zelo na vontade de Deus, que tenha hombridade na sua vida e que seja íntegro dentro do seu lar. O nosso mundo precisa disso. Nós vamos curar as feridas do nosso mundo quando andarmos pelos valores do nosso Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Ora a Deus nesse instante e peça a Deus que Ele guie os teus caminhos a ser como José, a ser como Abraão, e que você seja assim, cada vez mais íntegro, honesto, e que você seja cada dia mais um servo de Deus. Diz assim: Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Essa é a melhor escolha para as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus para nós nesse tempo. Que sejamos pais, servos de Deus. Visita-nos, ó Deus, com Teu Espírito, que nos constrange e nos transforma. E que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza a essa jornada de sermos servos íntegros, honestos, cheios de hombridade em nossas famílias, em nosso lar. E que a nossa decisão seja sempre de andar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós somos pequenos, nós somos falhos. Eu sei, ó Deus, que é pelo Senhor que podemos estar andando na Tua vontade. Por isso que pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza à Tua vontade, ao Teu querer,
em nome de Jesus. Amém. A todos quanto fizeram e fazem essa escolha de andar pelos valores do reino de Deus, são convidados a participar neste momento da mesa do nosso Santo Deus. Quero convidar então os pais, convidar alguns irmãos aqui para nos ajudar na distribuição dos elementos. Quero convidar o irmão Augusto, o irmão Paulo Pimentel, o irmão Roque, são alguns pais aqui da igreja. O irmão Marcelo, para de beijar o seu neném aí, vem aqui ajudar nós. O irmão Ricardo, os dois Ricardos, pastor Antônio, para nos ajudar aqui. Irmão Cris. Uns pais bonitos nessa igreja, irmãos? Os pais bonitos, graças a Deus. Você que está vindo aqui hoje, talvez pela primeira, segunda, terceira vez, pastor, eu posso participar da mesa do Senhor? Se você escolheu viver para Cristo, participe da mesa do Senhor. Ele nos chamou à mesa, Ele nos chamou a andar com Ele. Que essa seja a escolha de hoje para sempre na sua vida, andar com Cristo sempre. Enquanto os irmãos vão ser conduzidos por uma canção, os irmãos farão chegar a vocês o cálice e o pão. Você pega os elementos, aguarde que no momento oportuno nós vamos todos tomar juntos nesse momento, representando assim a nossa união como povo de Deus, como igreja de Cristo, que anda segundo a vontade do nosso Deus. Pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Pão da vida, pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Sem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois
desejos te servir e te honrar, meu Salvador. Alguém está sem um dos elementos? Por gentileza, dê um estende. Chegou aí? O memorial do nosso Senhor Jesus Cristo representa para nós, povo de Deus, a lembrança que temos de que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para o perdão dos nossos pecados, que é Ele que nos garante a redenção em Cristo Jesus, e que um dia, além de sermos hoje justificados e estarmos sendo regenerados a cada momento, nós um dia seremos então glorificados, teremos então o nosso corpo completamente transfigurado para a glória do nosso Deus. Por isso que quando nos reunimos em Santa Ceia, e hoje um dia especial por ser Dia dos Pais, é um dia que devemos sempre nos lembrar: Cristo é suficiente. Você pode falar isso comigo? Cristo é suficiente, e precisamos andar em Cristo, seguindo sempre as pegadas do nosso Cristo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Bebamos todos. Oh Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que temos aqui, por esse memorial, Pai. Pai, nunca deixa nos desprezar, nunca deixa nos ficar desanimados com nossa vida cristã, Pai. Mas ajuda-nos que cada dia nós podemos te seguir com muita vontade, com muita alegria, Pai. Lembrando desse preço que foi pago na cruz por Jesus. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.